o que eu trouxe para vocês é muito importante para melhorar a comunicação dentro do relacionamento de casal. E para começar, você já pega seu papel e sua caneta e já escreve 2 palavrinhas que, se você quer melhorar seu relacionamento de casal, inclusive se você quer melhorar aspectos como o diálogo, a comunicação, mulher, não tem como a gente não desenvolver dentro do nosso casamento generosidade e empatia. Pensa em ingredientes que estão faltando no relacionamento de casal: generosidade e empatia. Você não precisa escrever aqui pra mim, até porque eu acho que não é uma resposta que a gente dá assim rápido, sabe? A gente tem que se avaliar. Eu acho que a gente tem que tirar uma semana e pegar ali na segunda-feira, que nem a gente fala, essa semana eu vou fazer um detox de açúcar. Eu acho que a gente tem que tirar uma semana e falar assim, essa semana eu vou fazer uma autoobservação todos os dias sobre, ao final do dia eu quero fazer assim, eu quero recapitular o meu dia e eu quero ver quanto eu fui generosa dentro do meu relacionamento e empática, tá? Ah, Marisa, meu marido não tá colaborando, mas assim, a generosidade muitas vezes ela vem em situações desfavoráveis, né? Porque você ser generoso na abundância, quando você tá bem e o outro tá bem também é difícil, né? Você ser generosa com... Marisa, eu vim aqui te pedir um pão. Lá em casa até que tem muito pão, mas eu quis vir te pedir pão. Você tem pão aí pra me dar? Tenho muito pão pra dar. Que graça que tem ser generosa num contexto como esse, né? Agora, se a pessoa vem me pedir, Marisa, eu tô querendo te dar um pão, eu te pedir um pão, porque lá em casa tá faltando. Aí sim eu tenho a chance de ser generosa, né? Então, observe dentro do seu relacionamento o quanto você está sendo generosa, porque às vezes você acha que está, mas na verdade não está. Às vezes você acha que está, né, passando da conta, sendo que na verdade você não está dando nem 1/10 do que você tem de generosidade dentro do seu coração. E às vezes você cometeu o extremo oposto de ser generosa demais, doar demais. Você está tão exausta que agora a única coisa que você quer é doar alguma coisa para alguém. Porque quem doa demais acaba ficando na escassez, acaba ficando... Falei sobre isso, quem assistiu a aulinha de ontem, tá tudo amarrado, né? Falei com vocês... É na aula de ontem? Não, foi na aula de domingo, eu acho, sobre o poder. Não, foi o de ontem mesmo. Você perde o seu poder pessoal quando você faz demais, quando você fica arrogante diante do outro, né? E quem faz demais, inclusive, colabora para que o outro até saia do relacionamento, porque o outro vai se sentindo apequenado, né? Então, muito cuidado, porque a generosidade, ela tem que ser feita no limite. Então, quer dizer, se tiver me faltando pão e eu tenho meus filhos para alimentar, meu marido, eu tenho que falar para essa pessoa, falar, olha, pão eu não posso, talvez eu possa te ajudar de uma outra forma. Mas o que muita mulher faz? Entra no movimento altruísta, né? Ela não tem para dar, ou ela sente que ela não pode dar mais do que ela já ofertou, e ela continua dando, porque ela não conhece a lei do equilíbrio, que eu falei com vocês já numa aula específica sobre isso, né? Sobre erros e equilíbrio. Então, muito cuidado, porque você precisa ser generosa e precisa perceber se você já não passou da conta. E por ter passado da conta, hoje você está na miséria, na mendicância. Porque se você está na mendicância, sabe o que vai acontecer? Na hora de dialogar com o seu homem, você vai querer extorquir dele. Você vai querer ouvir o que você precisa ouvir, porque você está tão... Sabe assim, você tá tão faminta de uma fala dele. Você está tão faminta, tão dependente que ele te comprove o amor, que ele demonstre amor, que daí você não vai dialogar. Aí a gente já sai da esfera do diálogo e entra na esfera da extorsão. Então, todo esse preâmbulo é para dizer para você, cuidado, porque às vezes você está dizendo que não está conseguindo dialogar com seu marido, mas é porque das últimas vezes em que você tentou dialogar com ele, e ele do jeitão dele se abriu para te ouvir, você foi com tanta sede ao pote, você estava tão escassa, você estava tão na miséria, e quem está miserável, gente, se agarra ao outro. Se vocês gostam, né, de filmes bíblicos e tal, vocês facilmente você consegue perceber, quando Jesus passava, as pessoas que estavam mais saudáveis conseguiam, né, aproveitar aquela luz que ele emanava,
né, para poder tocar as vestes ou para poder simplesmente olhar nos olhos dele e tomar um pouco daquela luz. Mas as pessoas que estavam na miséria, elas agarravam aos pés. Elas queriam segurar as vestes dele. Elas não queriam que ele desse um passo adiante por medo de perder. É como se elas quisessem engolir ele para ter a certeza de que ele estaria ali. Então esse é o movimento de muitas esposas. É triste, né? É muito até pesada essa imagem, né? Imagina você se vir, né, de repente dentro do seu casamento, segurando a perna do seu marido, de medo dele ir embora, de medo de ele, né, não te demonstrar amor. Imagina você segurar seu marido assim de frente, e enquanto ele não te der uma certeza do amor dele por você, você não soltar. Como é viver num relacionamento com alguém que faz isso? Às vezes é o seu marido que está fazendo isso com você. Fato é, gente, não dá para viver nessa miséria. Então tem muita mulher hoje que está miserável, amorosamente, afetivamente, e coloca a culpa no marido, sendo que a coisa começou lá atrás. Quando ela investiga a história de vida dela, que é a coisa que eu mais amo fazer. Se vocês me falarem assim, Marisa, o que você mais ama fazer nessa vida? A coisa que eu mais amo fazer é ter a chance de liberar uma aula para minha aluna, ou ter a chance de, nas aulas ao vivo com ela, poder fazê-la refletir sobre a infância dela, sobre a relação dela com os pais, sobre a relação do marido dela com os pais. Por quê? Porque 90% dos problemas de relacionamento não começam dentro do relacionamento. Começaram antes. Começaram com a escassez, porque nenhum pai, nenhuma mãe foi perfeito. Né? Nenhum pai, nenhuma mãe conseguiu alimentar o coração de uma criança ao máximo. Por quê? Porque uma criança depende, gente. Uma criança, ela quer demonstração de afeto, ela quer demonstração de amor 24 horas por dia, porque ela está em fase de autoafirmação, de desenvolvimento. Ela acha que se ela não tiver isso, ela morre. Ela foi dependente da barriguinha da mamãe por 9 meses. Então não venha me dizer que agora minha mãe vai ficar longe ou calada perto de mim, não. E aí, como mamãe não dá conta de dar tudo isso para a criança, e nossos pais não deram, e os pais dos nossos maridos também não, é óbvio que a gente vem carente para o relacionamento. E às vezes aí você vai encontrando tanto homem ruim no seu caminho, e eles foram encontrando tanta mulher ruim no caminho deles, e isso fez com que essa carência chegasse no ápice. E aí eles se apaixonam por você, vocês se apaixonam por ele, ninguém mostra essa carência, porque ninguém é trouxa, né? De chegar a prazer, meu nome é José, eu tô carente desse tanto. Não, muito prazer, eu sou a Everlene, eu também tô muito carente. Óbvio que a gente não faz isso, né? A gente esconde, a gente se maqueia, a gente vai linda, plena. Você já sofreu por amor? Imagina, bobagem, tô super curada de tudo. Mentira. E aí é o casamento que vai sofrer as consequências, porque é lá que a gente tem coragem de ir expondo as nossas fragilidades, né? E o diálogo sofre absurdamente com essa história. Vou tirar aqui os comentários um pouquinho, porque agora começa a pauleira, gente. Agora você se prepara a mãozinha, porque essa é uma aula legal para anotar, porque tem 6 pontos, e eu quero falar esses 6 pontos para vocês, que são os maiores erros na hora de se relacionar, na hora de dialogar. E vou finalizar essa aula falando para vocês como corrigir, obviamente, e também como diminuir brigas, tá? Então, se o problema aí na sua casa não é diálogo, mas está brigando, porque o diálogo, a briga nem é sempre, né, na hora do diálogo. Muitas vezes a briga vem de outros contextos, mas eu vou te passar hoje uma técnica infalível para você parar de brigar dentro de casa, até para poupar aí, né, as crianças que estão assistindo, né, você aprender a conversar, você aprender a chegar em acordos com o marido que talvez não tenha uma educação emocional, não tenha sido treinado para ter bons diálogos, para aprender a conversar e chegar no consenso e tudo mais. Então fique aí, tá valendo a pena cada minuto. Você já aprendeu aqui, nesse tempinho, nesses 20 minutos, que generosidade e empatia são fundamentais. Que fazer demais também é perigoso. Isso te coloca na situação de mendiga, né? Isso te coloca na situação de miserável, quando é num extremo oposto. E se você está miserável, nenhum mendigo compartilha, ou a maioria dos mendigos não vai compartilhar
o único pedacinho de pão que ele tem. Por quê? Porque a sobrevivência vai gritar e vai falar, olha, meu amigo, você precisa disso aí, né? Então a gente precisa sair da escassez, a gente precisa sair da miséria, a gente precisa entender que a gente pede para o nosso marido somente aquilo que cabe a um homem nos dar e não o que papai e mamãe deveriam ter dado. E tudo isso é generosidade, tudo isso é empatia, tudo isso é autocura. E vou falar para vocês então agora a importância do diálogo e quero chamar a atenção de vocês sobre a gente não romantizar o diálogo, né? Por quê? Porque é muito falado sobre a importância do diálogo e é inegável a importância do diálogo numa vida a dois. A importância do diálogo, inclusive, numa relação de amizade. A importância do diálogo até na relação profissional, né, onde o chefe saiba comunicar, o subordinado saiba ouvir e vice-versa, que o subordinado saiba falar e o chefe saiba ouvir. Ou seja, diálogo, gente, é realmente importante na relação humana. E no casamento não seria diferente. Porém, existe uma idealização exacerbada, existe uma romantização do diálogo, existe uma... Foi colocado sobre o diálogo, ele foi hipervalorizado, sabe? É como colocar um preço numa coisa que não tem todo aquele preço. Então, ele é muito importante, ele é muito importante. Só que vocês não podem ficar dependentes só do diálogo e vocês vão entender daqui a pouquinho o que significa isso. Então, quer dizer, a gente de novo vai cair naquele ponto do equilíbrio. De novo é importante a gente saber dialogar, mas sem ficar dependente e viciada no diálogo. E tem os seus perigos e eu vou contar já já para você. Mas hoje eu quero falar sobre a importância do diálogo. Eu quero focar mais nisso, tá bom? Então vamos lá. Quais são os 6 maiores erros cometidos dentro do diálogo, na hora de dialogar, que traz peso para o relacionamento? Então, quais são os pontos, né, que trazem peso e que faz do diálogo algo muito indesejado, principalmente pelos homens? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam, o cérebro masculino é muito diferente do cérebro feminino. Então, a área responsável por linguagem, né, que envolve a comunicação, a fala e a escuta, essa área no cérebro da mulher, ela é mais desenvolvida do que no cérebro do homem. Então, por natureza, você quer cobrar conta, jogar a conta, você joga lá no colo de Deus. Falou, Deus, mas por que o senhor fez assim? Ele vai te dar uma ótima resposta, muito provavelmente, que vai gerar em torno de porque tinha que ser assim. Para a coisa funcionar, tinha que ser assim. Porque se fosse os dois falantes, ia virar um auê, ninguém ia fazer nada, ia ficar o dia inteiro fofocando, conversando, dialogando. Se os dois fossem muito calados, não ia dar certo. Então, eu decidi que fosse assim e eu quis que vocês tivessem isso mais desenvolvidinho em vocês do que eles e não se discute, né? Depois, lá no tempo das cavernas, isso foi reforçado, né? Porque as mulheres ficavam dentro da caverna com a sua prole, não tinha televisão, tinha o WhatsApp, tinha nada pra gente ficar lá olhando. O que a gente fazia? Conversava com a nossa cria. Então, a gente desenvolveu a habilidade de falar e de ouvir, porque era a única coisa que a gente tinha muito para fazer. Enquanto o homem que saía para caçar, tinha que sair calado, com a matraca fechada, porque se começasse a conversar demais, ia se dispersar, perder o foco, morrer, não ia voltar, né, vivo para casa. Porque ia vir um predador e pegar, porque estava lá, né, discutindo, conversando, dialogando com o coleguinha do lado. E também porque a presa ia ser afugentada se eles ficassem dialogando. Vocês já viram o homem na pescaria, como é que funciona, né? Eles dão conta, gente, ficar 5 horas com a cabeça debaixo do sol, esperando um peixinho fisgar ali o anzol, caladinhos. Você pensa, que dia que a gente ia dar conta de ficar numa pescaria, caladas, debaixo do sol, esperando um peixinho fisgar? Não ia funcionar. Por isso que é um dos últimos programas que a mulher gosta de fazer é pescaria. Por quê? Porque vai nos tolir de fazer algo que a gente gosta, que a gente tem muita habilidade, que é dialogar. Primeira coisa que você tem que saber de partida é isso. Eu tô indo falar com o meu parceiro, tô indo propor que ele faça algo que ele não tem muita habilidade.
Entra aí o que eu falei para vocês da generosidade, da empatia e inclusive da informação. Se você tem essa informação, a partir de hoje você vai respeitar um pouco mais essa questão nos homens. Ah, mas o meu irmão é tão falante. Ah, o meu colega... É, amiga, ele é falante com você. Porque com a esposa dele não deve de ser. É bem assim que funciona. Ele é com os amigos, ele é com os colegas de trabalho, né? Mas com você ele não é. Por quê? Porque você... Quando conversa com seu marido, quando vai ser um diálogo, né, quando vai ser ali uma conversa, geralmente você vai falar de coisas que não são fúteis. Geralmente nós mulheres estamos chamando o nosso marido para o crescimento. Nós estamos convidando o nosso marido a ser um ser humano melhor. Aí o bicho pega, porque além de entrar a dificuldade de conversar, ainda vai entrar a dificuldade de entrar em contato com a emoção. Então, tudo isso vai trazendo um peso muito grande quando a gente manda uma mensaginha para o nosso marido e fala assim, precisamos conversar. Nossa, aquilo para o homem, gente, o dia acaba ali. Ele queria pegar um controle remoto e pular essa fase de chegar em casa e ter essa tal dessa conversa. Por quê? Porque ele já sabe, vai mexer em pontos onde eu não tenho habilidade, que é questão emocional, e também de habilidade de ouvir e habilidade de articular a fala. Então, vou falar sobre esses 6 pontos porque vai trazer para você uma leveza, porque você vai ficar tão espertinha, você vai ter tanta carta na manga na hora de dialogar, que a hora que você viu, você dialogou e nem viu que dialogou. Seu marido, então, nem vai ver que está acontecendo diálogo, sendo, na verdade, está dialogando. Por quê? Porque vai tirar esse trauma, esse negócio ruim aí do tal do diálogo, né? Que é o tal de sentar frente a frente, com a cara amarrada, cheia de emoção negativa, uma aura péssima, né? Péssima, que as plantinhas estão ali perto, até morre, de tanto que a energia tá ruim, e uma brabeza, e uma falta de paciência. Tirar isso do diálogo, transformar em algo que seja bom, pelo menos, que seja razoável, pelo menos, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto que faz com que fique pesado o diálogo é a falta de hábito em conversar. Em geral, a gente conversa muito quando é namoradinho, depois vai diminuindo quando se torna noivo, aí depois que casa, né, resume o diálogo do homem e da mulher, muitas vezes resume em resolver conflitos. Então, assim, não deu certo de pagar a CEMIG porque não sei o que, cortou a luz, aí vai conversar, aí, por que você não cortou a luz? E fica em torno de só falar coisa chata, e só falar de problema com o filho, e só falar de problema com a cunhada, e só falar de problema com a empresa. E aí, gente, a hora que você fala com seu marido assim, nossa, hoje eu quero conversar com você, às vezes era até algo legal sobre vocês, né, um ponto bacana que vocês tinham que mudar no relacionamento, mas na cabeça do homem já fica assim, é administrar problema. Lá vem ela querendo organizar aqui comigo como administrar algum problema. Tô cansado, tô farto, não aguento mais administrar problema, né? Homem é mais fragilzinho que a gente, parece, não é? Para essas coisas, parece que a gente tem mais resistência. Então, mulher, a falta de hábito. Então, eu quero já ir falando o problema e como que você pode consertar. E o como consertar, você tem que abrir a sua parte da criatividade e parar de ficar dependendo, gente, da gente poder passar todos os scripts para vocês, porque não dá tempo. Aqui o tempo é corrido, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo de como melhorar esse ponto, mas, por favor, seja criativa. Ou então me acompanhe aí nessa jornada, porque eu tô sempre dando outras dicas, tá bom? Mas, por exemplo, para consertar isso, vamos supor que você já tenha muito tempo aí de casada e esse mau hábito já se estabeleceu. Ou a gente não conversa, ou quando conversa, é para conversar sobre administração de problemas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, quebra isso. Então, por exemplo, começar de forma sutil, gente. Não me vem preparar aqui as mesas com candelabro, com vela lá das quantas, aquela coisa formal. Um senta aqui no outro canto da mesa, o outro senta lá do outro canto. Some com as crianças de dentro de casa, porque aquele clima que o homem chega, ele não sabe que tem um velório, ele não sabe que data que ele esqueceu, já fica tenso. Não faz isso, seja discreta. Melhor coisa que tem que fazer discreta. Mulher discreta consegue quase tudo, tá? Então, tira esses coisas assim, seja discretinha. Faça a coisa assim como quem não tá fazendo nada. Isso não é jogo, não. Tá? Isso é estratégia, realmente. É uma estratégia, mas não é jogo, porque o jogo é perverso.
A estratégia, porque eu quero fazer uma mudança aqui e tem uns detalhezinhos para aplicar. O que você vai fazer? Você vai fazer uma comidinha especial para ele, vai talvez colocar a mesa, com um detalhezinho ou outro diferentezinho, talvez o vinhozinho que ele gosta, a cervejinha que ele gosta, o suquinho que ele gosta. Num dia onde ele não tenha cometido um erro, porque vocês já aprenderam que quando alguém comete um erro, se a gente faz algo bom, gera mais distanciamento. E falar de um tema mais suave. Tipo assim, nosso Réveillon. Maris, mas isso é diálogo? Eu não tô falando pra vocês que vocês pensam que diálogo é só discutir relação de coisa ruim. Gente, conversar sobre o seu Réveillon com seu marido e com as crianças é diálogo. É diálogo, né? Então, assim, tô escolhendo um tema, vamos conversar sobre o Réveillon. Então, hoje eu vou tornar a conversa do Réveillon um diálogo. Por quê? Porque tá acostumada a conversar com o marido assim, o marido tá lá na televisão, você tá lá na cozinha, pois é, amor, que hora nós vamos pensar a coisa do Réveillon? Porque tem que pensar, porque já tá chegando, né? Isso não é diálogo, né? Você tá jogando as palavras ali, ele não tá ouvindo, responde de qualquer jeito, desentendem, você se sente, né, menos importante. Então, comece a treinar a habilidade de dialogar com o seu marido, mas primeiro, começando com esses elementos mais simples, para daí a algum tempo, mulher, você poder chegar, não precisar preparar mesa nenhuma e falar assim, amor, depois que você tomar um banho, eu tenho algo importante para te dizer, sei que você está cansado, mas precisa ser hoje, tá bom? Então, se puder tomar um banhozinho um pouquinho mais cedo, porque eu quero conversar com você. E aí sim, vai falar de algo pesado, vai falar que tá ruim, que vocês não estão conseguindo mais se entender em determinado ponto, vai falar que ele pediu para entrar com divórcio, mas não providenciou advogado e que você é que não vai fazer porque você não quer se separar. Quer dizer, aí vocês vão poder dialogar sobre coisas muito sérias, mas já vai ter sido criado, gente, um hábito de poder comunicar com o outro, tá? Porque quanto mais você treina isso, mais fácil fica. Se tem muito tempo que você não dialoga com o seu marido, se eu passar para você uma tarefa hoje, chegar e falar assim, hoje você vai ter um diálogo com o seu marido, você vai falar sobre algo difícil que está acontecendo na vida de vocês. Você vai esfriar a espinha antes de sentar e conversar com ele. Por quê? Porque está faltando o hábito. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, escolha de um momento crítico. Então, qual é o momento para propor uma conversa? Por isso que eu te falei, vai treinando para você saber. Nossa, é péssimo conversar com meu marido dia de quinta-feira. Por quê? Porque dia de quinta-feira é o dia que ele tem a reunião com o chefe, ele chega pé da vida. Ou na quarta-feira, que é o futebol, ele fica me acelerando para eu poder concluir o negócio rápido para ele ir para frente da televisão. Aí você se sente desqualificada. Tá? Então, a escolha do momento, ela vem do primeiro ponto, que é a habilidade. Primeiro você treina, né? Transforma aquilo em um hábito, e aí sim você vai ter a oportunidade de descobrir quais são os melhores momentos para conversar. Marisa, minha relação está muito crítica, eu não tenho esse tempo todo para treinar. Então, até agora eu falei para os casamentos que ainda tem mais chances. Agora, para quem está correndo muito risco, né? Muito risco de terminar, para quem o marido já disse sobre divórcio ou que já saiu de casa, infelizmente, mulher, você não tem esse tempo para fazer todo esse treinamento. Então, presta atenção. Você e seu marido retomando as boas, você volta a praticar passo 1 e passo 2. Porque se você está na iminência de um término, você não tem esse tempo, e é uma pena que não tenha, mas vamos ser realistas. Se não tem esse tempo, aí você vai lembrar da generosidade, da empatia, vai lembrar que homem e mulher são diferentes e os próximos passos vão ajudar você, porque você não tem esse tempo para praticar o passo 1 e passo 2, tá bom? Passo 3, esse aqui vale para todo mundo. A incapacidade de gerenciar as próprias emoções é uma das grandes questões que pesam o diálogo. Então, você precisa estar atenta para as emoções que você leva na hora da conversa e também para as emoções que vão surgindo durante a conversa. E como eu estou aqui ajudando você a ser mais educada emocionalmente e dentro de um casamento, eu quero dizer o seguinte, aqui é bom que você esteja atenta às suas emoções
e as emoções do seu marido também. Então começou ali a conversa, você viu que ele está disperso, você viu que ele não está prestando atenção, você precisa se atentar e, se necessário for, perguntar para ele: você quer ter essa conversa amanhã? Porque se tiver, eu quero que você me diga qual horário, se antes de você ir trabalhar, se depois do trabalho, porque eu estou percebendo que você não está inteiro aqui para me ouvir. Porque é melhor isso, mulher, você adiar por um dia a conversa do que você conversar com quem não está disposto, com quem não está afim, com quem está com muito medo, né? Às vezes ele está com muito medo do que vai ser falado. Enfim, só não dá para deixar o cara ficar, né, te enrolando, e aí passa uma semana, 2 semanas, e aquilo que dava para ser resolvido acaba chegando no ponto que não dá para resolver mais. Então, muito cuidado, porque se ele disser que a conversa vai ficar para amanhã, você precisa cobrar a maturidade do seu marido. Porque tem muito marido aí que está agindo como moleque, mas porque no fundo a mulher foi permitindo que ele agisse como um moleque. E agora quer consertar ele com uma marretada só. É óbvio que não vai funcionar, né? Mas devagar você vai mostrando para o seu marido que ele tem que ter responsabilidade, sim, e que ele tem que agir dentro do relacionamento como adulto. E para isso você não pode ser uma moleca, menina, chorona, que reclama, birrenta, que nada pode sair do seu controle. Você também tem que agir como mulher, né? E uma mulher, ela sabe gerenciar as próprias emoções e ela sabe perceber as emoções do outro e ajudá-lo, inclusive, a ter um controle dessas emoções. Então, o terceiro ponto, a incapacidade de gerenciar as próprias emoções dá um peso para o diálogo, porque ali você começa a levar a conversa por um lado, e aí entra o quarto ponto, um excesso de expectativa, né? Eu venho para essa conversa com a expectativa de que quando eu falar isso, ele responde aquilo. Aí ele vai responder isso e eu vou falar isso. Nananana, pronto, tô com o script pronto aqui do diálogo. O que acontece? Na primeira fala sua, ele já não responde da maneira que você esperava. Aí aquele script todo que você montou na sua cabeça já cai por terra. Quer dizer, cuidado com as expectativas que você cria quando você vai conversar com o seu marido, né? Por quê? Porque às vezes vai ser ali naquela conversa que ele vai trazer alguns pontos para você que vão te surpreender. Por exemplo, você vai sentar com ele com a melhor das boas vontades, né? Vamos conversar sobre o Réveillon. E aí ele vai falar assim: pois é. A hora que eu fizer isso aqui, pois é, gerenciamento das emoções. O que significa isso daqui? Preocupação. Lá vem bomba. O que esse homem tem para falar? E você já respira fundo. Você já sacou. Ele vai falar que não vai dar para viajar no Réveillon, ou por causa de dinheiro, ou por causa de trabalho. Ou... Quer ver? Presta atenção. O que foi, meu amor? Aí você já gerencia a sua emoção. O que a menina nessa hora faz? Ou ela foge da conversa, ou ela já se arma até os dentes. Aí, enquanto o homem tá falando, ela tá assim, ó, quer ver? Se for falta de dinheiro, primeira coisa que eu vou falar, eu sabia. Lembra lá em janeiro, quando eu te falei pra gente sentar e fazer as contas, nananã, eu sabia. Você age como um moleque com as suas contas, nananã, é isso aí. E agora? Nosso Réveillon, então, tá ferrado porque você... E aí, pronto, virou briga. Da próxima vez, seu marido vai querer conversar com você. Não vai. Por quê? Porque não teve o gerenciamento das emoções. Você criou um script, queria que aquele script fosse mantido e infelizmente ele não foi, porque ser humano é surpreendente, né? Então, o que significa? Se ele vier me falar que não tem dinheiro, Marisa, que eu devo aplaudir, não estou falando isso. Vocês ficam muitas vezes fazendo as interpretações aí sempre para te desfavorecer, né? Não estou dizendo isso. A questão é, se ele vier com um fator surpresa, se você não tem muita expectativa, não vai te surpreender muito. Você vai falar assim, e agora? Então eu quero saber, meu bem, qual a solução para isso? Qual a solução para isso? Agora já mudou. A conversa que eu ia falar era de uma coisa legal. Eu ia falar, aí você dá uma espetada. Mas com amor, tudo com amor. Pois é, eu ia falar de uma coisa tão legal, né? Eu ia falar da gente viajar, da gente sair dessa rotina. Já mudou o tom da conversa. Agora a conversa já é sobre... Tá ferrado financeiramente. Como é que a história é essa? Como é que isso começou? Aí você larga seu script de lado. A sua frustração, a frustração da sua criança, você precisa deixar de lado, depois você cuida. É como se você olhasse pra Marizinha, eu olhasse pra Marizinha e falasse assim, espera aí um pouquinho que agora a conversa não é mais pra criança. Vai brincar lá no quarto e aí depois eu cuido do meu lado criança.
né? Depois eu vou ver o que eu posso fazer com aquela frustração, que inclusive pode ser motivo para uma outra conversa em outro momento. Mas é óbvio que ali, mulher, se você tem controle das suas emoções, você já entendeu que é a hora de pegar seu marido na curva e conversar sobre finanças. Já não é mais sobre viagem. Entende por que é tão complexo conversar? Porque ninguém ensina esse passo a passo. Ensina, na verdade ensinam, né? Mas muitas vezes as coisas chegam assim, ó. Se o seu marido não sabe conversar, não sei o que, nananã, frase feita. E você fala, pronto, ferrou, o meu não sabe. Ele não sabe, você não sabe, eu não sabia, meu marido não sabia. Isso é treino. Isso é treino. E vocês viram que para dialogar bem tem que ter generosidade, empatia, tem que ter, deixar de lado o script, deixar de lado altas expectativas, saber cuidar da nossa criança, da frustração, encontrar o momento certo, entender que o cérebro da mulher e do homem funcionam diferente, por isso que é difícil dialogar. Com todo mundo tá bom? Então o que acontece? Aí nós já falamos do passo 4, né? Que é o excesso de expectativa que você cria. Então tem que deixar esse script de lado. Para de montar script. Script a gente monta para uma aula onde a gente precisa lembrar o passo a passo, né? Mas para conversar com um ser humano que você não sabe o que ele vai responder, você pode ter assim, onde que você quer sair, onde que você quer chegar. Tudo bem, mas não ficar preso a isso. Por quê? Porque senão você vai ficar no controle de uma conversa que é a dois. E se você tenta controlar algo que é a dois, significa que você está sendo arrogante. Significa que você está querendo que o casamento tenha o seu tom, tenha a sua cor. E casamento não tem que ter seu tom ou a sua cor e nem o tom e a cor que seu marido acha que tem que ter. Tem que ser uma misturinha boa entre o que você acha que tem que ser e o que ele acha que tem que ser. Tem que ser uma misturinha boa disso aí. Tá bem? E aí o quinto e penúltimo ponto é a falta de exemplos ou estímulos. Quer dizer, a facilidade em comunicar, ela é aprendida, ela é desenvolvida. Como eu te falei, lá na época das cavernas, os homens não treinavam isso. Então, foi muito mais à frente que os homens foram ficar mais habilidosos. Mais ou menos quando eles começaram a tomar os cargos públicos, né? E precisar se comunicar, se expressar. E por isso que eles, às vezes, têm a facilidade de, da porta para fora, serem ótimos comunicadores e da porta para dentro não. Porque se você remonta a história da humanidade, você vai ver que os homens, né, quando começaram a assumir ali as praças, né, e fazer seus discursos e assumir cargos públicos onde eles tinham que fazer os seus discursos, então eles treinavam. Mas eles treinavam da porta para fora. A habilidade de comunicar emoções continuou não sendo muito desenvolvida, porque chegava dentro de casa, ponto, acabou, não conversa, né? A mulher, antigamente, ela não era vista como uma parceira, gente. Se vocês estudarem a história do casamento, vocês vão ver como era a coisa, né? A mulher não era vista como um elemento importante para a vida do homem, como é hoje. Né? Em raríssimos casos era vista, a mulher, a esposa era vista assim. Então, a gente está mudando isso, claro, a gente tem que mudar isso, óbvio que a gente tem que mudar, a gente já está mudando, mas é devagar, como eu falei para vocês, né? A evolução humana, ela não é do dia para a noite ou de uma era para outra, é ao longo de várias eras, de vários tempos, né? E aí, quando a gente vem de uma casa, de um lar, de um sistema familiar onde havia muito diálogo, principalmente entre o papai e a mamãe, não era entre os nossos pais e a gente não, tá? Principalmente entre o papai e a mamãe. Se eles sabiam conversar, se a gente sabia que de vez em quando papai e mamãe estavam conversando umas coisas lá, só eles, sem brigar, fazendo seus acordos, né? Isso deu para nós uma permissão para que a gente pudesse, nos nossos casamentos, fazermos também daquela forma. Mas isso é raríssimo. Por quê? Porque antigamente, no tempo das nossas mães, avós, bisavós, ainda permanecia aquela coisa da mulher que não era muito solicitada para dar uma opinião, né? Os homens daquela geração eram ainda mais fechados do que os homens desta geração. Então, é muito comum que você e seu marido tenham vindo de um sistema familiar. Vai me falando se faz sentido para vocês esses 5 pontos até aqui.
É natural que vocês tenham vindo, né, e que seus maridos também, como eu, meu marido, viemos de sistemas familiares onde o que a gente presenciava na grande maioria das vezes era aquela conversa que começava legal, a hora que via estava desandando. Começava legal, você pensar, agora engrena, agora vai um diálogo, uma conversa. Ó, que via, já estava lá alguém com a cara emburrada, a hora que via, já tinha alguém contrariado. Né? Então, gente, é óbvio que a gente carrega isso, é óbvio que isso nos afeta, é óbvio que a gente colocou isso na nossa caixinha de ferramentas e trouxe para o casamento. Então, falta para nós e para o nosso marido, e isso pode ser desenvolvido, inclusive, para a gente mudar a próxima geração. E mostrar para as crianças que sim, adultos podem sentar e conversar como pessoas civilizadas. E que nem sempre vai chegar numa conclusão, né? E aí, quando seus filhos forem adolescentes, começarem a te perguntar sobre isso, joga real. Meu filho, nem sempre uma conversa vai terminar da forma como a gente gostaria, né? Nem sempre a gente vai conseguir ter o controle das nossas emoções. Então, se você começar a perceber que você está perdendo a cabeça, né? Para a conversa, continua no outro momento para não virar briga e assim vai. Olha, vocês estão me contando aí quais foram os pontos, né? Depois vocês vão analisando aí quais foram os pontos desses 5 até então que mais pesam aí para você e para o seu marido, tá? Não precisa colocar aqui para mim, mas eu falei para vocês anotarem para depois vocês terem esse script e poderem assim, aqui em casa, nota de falta de hábito de 0 a 10, o quanto eu e ele estamos inábeis na capacidade de dialogar, né? Aí vocês vão colocar aí de 0 a 10. Nossa, mas nós estamos 9. Quase não dialogamos, quase não tenho hábito. Aí depois vocês colocam lá. Item 2, escolha do momento crítico. Vou me avaliar aqui. Vou me avaliar friamente. Eu realmente tenho sabido escolher um momento bom, um momento legal para conversar? Ah, tô, mais ou menos. Vou dar uma nota 5, então tem que melhorar. Por quê? Não precisa ser 10. Ninguém precisa ter nota 10 aqui, gente. Nem eu tenho nota 10. Vocês acham que 100% das vezes que eu converso com meu marido eu sei escolher o momento certo? Quem dera, meu Deus. Tem hora que cada vacilo, tem hora que eu falo, meu pai do céu, por que eu abri a boca agora? Queimei cartucho. Agora tem que dar um tempo, esperar passar uma semana para voltar nesse assunto. Errei, falhou. Falta de empatia total. Olhei pro meu próprio umbigo, pensei que era agora e não era a hora. Faltou a habilidade de sondar se era um momento bom para falar. Então, não se cobrem ser nota 10 nisso aqui não, gente. Pelo amor de Deus, senão vocês vão ficar numa tristeza. Porque por mais que a gente estuda, a gente é ser humano. Tem hora que a coisa sai mesmo. Só que não pode ser sempre assim, tá bem? Eu só não quero que vocês sempre fiquem levando a conversa de qualquer modo. Agora, principalmente, que vocês têm esse conhecimento. E o ponto 6, porque depois eu quero falar para vocês sobre como diminuir as brigas. O 6º ponto, que traz muito peso para essa questão do diálogo, é a dificuldade de entrar em acordo. Ai, meu Deus, aqui vou te falar um negócio. Dificuldade de ceder. Dificuldade de ser humilde e aceitar a proposta do outro. A dificuldade. Mas isso aqui pensa num negócio que todo ser humano... Por quê? Porque é uma tendência muito grande de sempre sair ganhando. A gente é treinado demais para ganhar, sabe? Ninguém ensina a gente a perder. Raramente, né? A gente é ensinado a perder, a lidar bem com a perda. Então, a gente leva isso para o diálogo, para a hora de conversar com o marido. E nós, mulheres, nós somos terríveis, porque a gente realmente tem umas ótimas ideias. A gente há de convir. Mulher tem uma visão global do negócio. Então, realmente, a gente vai propor uma viagem de Réveillon, você pensa em tudo, você pensa na viagem. Tá, mas se a gente for de carro, daqui lá, então nós não vamos ficar parando e comendo em posto de gasolina. Então, tem que levar lanche. Então, você pensa em tudo. Aí é óbvio que você quer controlar mais o negócio. Você quer... Só que, né? O casamento não é só seu. A casa não é só sua. O dinheiro não é só seu. Mas também não é só dele. Então, se o seu marido tá nessa de querer sempre que a coisa saia do jeito dele, não tá legal e não pode ser assim. O casamento não é dele, o casamento é de vocês. A relação não é dele, ele não tá casado consigo mesmo, ele tá casado com outro ser humano. Então, se o seu marido tem dificuldade de ceder, se o seu marido tem essa inabilidade de perder,
pode ir investigar onde que o ego dele foi ferido gravemente, que ele agora usa esse mecanismo de defesa de nunca perder uma discussão, de nunca ceder, e isso tem a ver, gente, com feridas lá para trás. Às vezes não tem nada a ver com você, nem com o casamento de vocês, mas isso precisa ser mudado tanto em você quanto nele. E óbvio que eu sempre proponho começar por você, né? Por quê? Porque enquanto a gente não vê o tanto que é difícil mudar, a gente não fica humilde perante a mudança do outro. Mude, tenta mudar uma coisa em você. Escolhe algo hoje em você que você está achando horroroso, péssimo. Nossa, eu tô com uma mania péssima de, sei lá, de responder as pessoas com grosseria. Se você tá assim, experimenta mudar para você ver o tanto que é difícil. Porque aí você vai ficar tão humilde que você vai falar assim, realmente, gente, eu tô pedindo pro meu marido mudar tal coisa, mas a tal da mudança é difícil, mas é possível. Então, não vou desistir de querer que meu marido seja um pouquinho melhor nisso aqui, não. Porque se eu mudei, mesmo sendo difícil, ele também pode mudar, tá bem? E aí, gente, o que eu quero falar para vocês do perigo do diálogo, de você achar que tudo tem que ser resolvido no diálogo. Não tem. Diálogo é para resolver algumas coisas. Só que se você ficar totalmente dependente de diálogo, pensa comigo, se você fica dependente de diálogo para poder saber todo dia se o seu marido te ama. Não, se eu não conversar com meu marido para saber se ele me ama, se ele não me ama. Se eu tiver que conversar com meu marido todo dia para saber como é que estão as finanças, se eu tiver que conversar com meu marido todo dia para saber como é que está a relação dele com os filhos, se eu tiver que conversar com meu marido todo dia para saber sobre como é que está a relação dele com o mundo, com Deus, pelo amor de Deus, gente. Seu marido gosta de fazer o culto no lar, de repente ele parou de fazer, isso é um sinal. Você começa a perceber. E se você fica viciada em dialogar, você perde a capacidade de perceber que é algo lindo na mulher. É uma especialidade da mulher, né? A capacidade de antever, a capacidade de ir além e de não depender tanto do outro, da fala do outro, para que você possa ter as informações importantes. Porque, por exemplo, eu contei para vocês ontem que uma moça na caixinha de pergunta lá dos stories colocou: meu casamento, fui traída por 10 anos, né? Ela colocou isso. Quer dizer, a pergunta que eu teria para fazer para essa mulher é: onde você estava no seu casamento que durante 10 anos você não sabe? Ah, ela colocou assim: acabo de descobrir que fui traída durante 10 anos. Oi? Onde, gente? E não tô querendo colocar a culpa só na mulher, não, mas no que me cabe ajudá-la a ser mais consciente consigo mesma, onde que essa mulher estava olhando? Eu acho que nem para ela estava olhando. Eu acho que ela não estava na vida, ela estava na vida de corpo presente só, que nem missa de corpo presente. A alma estava vagando por outro lugar, porque não tem lógica, gente. Você me falar que uma mulher é traída por 10 anos e não percebeu nada, ou percebeu e não quis fazer e agora está se passando por vítima. Não, se você percebeu e não fez nada, você não é vítima de um homem que te traiu 10 anos. Você é vítima da traição e também da negligência por sua parte. Mas enfim, não vou entrar nisso não. Mas é só para te falar que a gente não pode ficar dependente do outro falar tudo, porque tem coisa que ele não vai falar, nem no diálogo, nem se vocês tiverem habilidade de dialogar. Porque tem coisa que meu marido tem vergonha, ele não vai chegar para mim e falar. Ele vai querer que eu não descubra. Não quero que ela descubra que o dinheiro esse mês já acabou. Vamos supor que seja isso. Ele não vai querer que eu descubra. Então, como é que eu vou descobrir? Em alguns detalhes, em alguns comportamentos. Mas se eu fico dependente do diálogo, eu vou sentar e falar assim: me conta como é que tá a situação financeira. Ah, tá bem? Bom, tá bem, tá bem. Ainda vou forçar ainda a mentira. Mas se eu estou observando que não está bem, aí entra o diálogo. Aí entra o diálogo. Então, para de querer usar o diálogo para ficar investigando. Diálogo não é só para investigar. Ele pode ser usado para investigar? Pode. Vem cá, tá acontecendo alguma coisa? Tô te achando esquisito, mas eu tô observando. Eu observei isso, isso e isso. Aí é legal. Aí é legal, porque daí você tem dados de realidade, tá bem? Então, 5, 6 é a dificuldade de entrar em acordo e ceder. E o perigo de ficar dependente do diálogo, gente, é isso. É ficar muito presa a essa necessidade de ouvir e acabar não desenvolvendo a sua capacidade de perceber,
tá bom? Que é uma habilidade muito bonita das mulheres e que nos ajuda muito, né, nessa capacidade de antever os problemas e agir antes que a coisa fique grave demais, tá bom? Tem alguns pontos aí, mulher, se o seu casamento tá muito grave, você não vai poder praticar agora, tá? Mas aí você faz o que dá para fazer agora, ajusta, cura essa relação, faça tudo, participe da imersão semana que vem, que é uma continuidade, continue assistindo às aulas aqui comigo, porque daí você vai fazer toda a sua parte e, se Deus quiser, colher, né, os bons resultados que todas as minhas alunas estão nos apresentando, para que você possa daqui a pouco implementar esses outros pontos que são para quem ainda não está com o casamento em crise, tá bem? É porque aqui eu procuro fazer algo que dá para ajudar tanto quem está com o casamento muito em crise, mas quem ainda não está e que está vindo assistir e que quer aprender para não deixar chegar na crise. Às vezes é um casamento que só tá ruim, mas não tá na crise. Quem tá precisando de ajuda, gente, segue, assiste as aulas, faz pergunta quando tiver a caixinha de pergunta lá nos stories e se inscrevam para o workshop que vai acontecer semana que vem. Tá bom? Hoje é o melhor que eu posso fazer. Vocês me falam assim, Mari, com a melhor ajuda. Gente, isso aqui que eu tô fazendo com vocês, que já foi cobrado muito caro, por exemplo, uma palestra sobre né, sobre esse tema. Então, tudo isso está sendo passado para vocês com o intuito de mostrar para vocês que é possível sim, tá bem? Fazer dar certo. Essa é a minha melhor ajuda hoje. E para diminuir as brigas é simples, falo isso com vocês em 1 minuto, porque realmente não tenho que enrolar. A briga geralmente, e o geralmente é bem geralmente mesmo, em quase em sua totalidade, acontece porque a conversa se estende demais. Em geral, acontece briga porque a conversa se estende demais. Então, você quer parar de brigas dentro da sua casa? Para de ficar estendendo a conversa para além do que já deu. Então, nem todo diálogo vai chegar a uma conclusão. E se você forçar que toda conversa chegue a uma conclusão, vai sempre acabar em briga. Então, tem diálogo, gente, que ele vai ser dividido em 3 partes, sabe? Nem minissérie. Tem diálogo tem conversa tem momento do casamento em que realmente não dá para ser tudo ali preto no branco, começou hoje, termina hoje, com uma conclusão, chegando em um acordo. Esse é o mundo ideal. Mas a gente tem que entender que nem sempre a gente começa uma conversa e essa conversa vai ter fim. Por quê? Porque às vezes você percebe que você perdeu o controle das suas emoções ou que seu marido perdeu, né, o time ali das emoções, e aí é melhor encerrar. Olha, vamos encerrar. Antes de perder a dignidade, entendeu? Antes de alguém dar um tapa na mesa, antes de alguém soltar um grito, um palavrão e a criança assustar. Não, gente, por favor. E vou falar pra vocês, palavra feia, palavrão, grito, essas coisas ruins que ficam saindo da sua boca, da boca dele, impregna as paredes da sua casa, ela é porosa. Isso tudo fica assim como quando vocês falam coisas boas, ouvem músicas boas, né? Sua casa fica limpa. Então, para de ficar poluindo sua energia, sua casa, né? Ficar assustando as crianças. Eu morro de pena de imaginar quando as crianças estão ali, né? Às vezes distraídas, brincando, lendo, fazendo tarefa, e de repente ouve um grito, e de repente ouve uma porta batendo, ouve alguém jogando coisas. Não façam isso, gente. Não façam. Tenha respeito por esse serzinho que está em desenvolvimento. E um casal pode muito bem cessar, né? Antes que vire briga, se pelo menos um dos dois tiver esse conhecimento, de ter a consciência de que para não virar briga, tem que encerrar a conversa quando ela estiver se estendendo demais. Beleza? Para não virar briga aqui então, eu vou parar, vou encerrar a conversa aqui. Bom, mulheres, é o seguinte, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Amanhã a aula é sobre... não anotei não, mas eu olhei antes de vir e eu gravei. É sobre insegurança e ciúme, 2 grandes venenos para relação a 2. A aula de amanhã, também às 20 horas, nós estaremos entrando no 6º dia do nosso esquenta. Um esquenta, uma preparação para deixar vocês assim, pegando fogo, com muito conhecimento, para vocês entrarem na imersão que começa na próxima segunda-feira. Lembrando que a imersão Salve o Seu Casamento é um evento online gratuito, um aprofundamento, é uma próxima fase, né, uma próxima etapa do processo de construção de um casamento saudável, porque mulher,
Eu não te iludo, assim como você não deve se iludir por nada aí que fica dizendo que rapidamente, em uma semana, você consegue tirar seu casamento da crise. Isso é um processo que pode sim, em uma semana, pode acontecer? Pode. Mas, em geral, é um processo que demanda estudo, demanda você praticar. Na hora de praticar, você vai errar, gente, porque você está conhecendo isso agora, né? É igual quando a gente começa a escrever, a gente escreve tudo errado, a gente fala tudo errado, a gente caminha tudo errado, tropeçando, caindo. Então, para com esse excesso de cobrança. Se o seu casamento está por um fio, você precisa ser forte, orai e vigiai. Né? Você precisa estar em oração, você precisa manter a sua fé, precisa, como eu falei na primeira aula, levanta a sua cabeça, sai da vitimização, para de ficar olhando para o próprio umbigo. Você não é uma vítima. Se coisas muito ruins aconteceram com você dentro do seu casamento, assuma a responsabilidade pela sua parte. Se você ama esse homem, se você não quer perder seu casamento, para de ficar ouvindo essas mulheres que falam que todo mundo tem que mudar, o homem tem que mudar. Tem, mas alguém tem que começar. Comece você, arregace as mangas, para de ficar contando suas coisas para todo mundo, que torce contra, que não entende nada de casamento, só gosta de ficar dando opinião, mas a vida delas mesmo, que é bom, elas não cuidam. Muito cuidado, seja responsável, se resguarde, resguarde a sua relação. Família é coisa sagrada, a gente tem que sim empenhar, investir tempo, investir nossa energia para que a gente consiga aprender mais sobre o amor, sobre família e não deixar que destruam essa instituição, porque tem aí, né, o interesse em ver homens e mulheres fracos, tá bom? Eu quero agradecer muito a companhia de vocês, agradecer por me ouvirem com tanto respeito, com tanta paciência. E amanhã, às 8 horas, nós estamos aqui, às 20 horas, né? Estamos aqui, alunas das sessões de desbloqueio. Amanhã é nós na área, 6h30 da manhã. Então, daqui a pouquinho, aí já vão procurando o seu descanso para a gente fazer um lindo trabalho amanhã. E, por favor, compartilhe esse trabalho, compartilhe esse Instagram com mais mulheres casadas que você ame, que você gosta e que você perceba que precisa de ajuda, tá bom? É um grande prazer poder servir vocês e ao lar de vocês. E eu fico na torcida para que todas consigam fazer um lindo trabalho dentro aí do seu casamento, tá bom? Eu super acredito que os casamentos podem sim ser restaurados se o passo a passo for aplicado da maneira correta, porque sim, tem as leis, tem as regras e a gente precisa aprendê-las e praticá-las, tá bom? Beijo pra vocês.